Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz. Oh Deus, de toda bondade, de todo favor, de toda graça, de toda benignidade, de toda misericórdia, de toda longanimidade, nós nos rendemos diante do Teu nome nesses dias aqui. Nós rendemos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Rendemos o nosso proceder, o nosso falar, rendemos o nosso agir, Senhor. Tua palavra ordena, domina sobre os teus inimigos, e eu digo a todo espírito contrário: você agora é repreendido, dominado, e os anjos a serviço de Deus trabalhem. Todo principado que se opõe agora seja dominado pelo reino da luz e o serviço de Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua graça venha nos alcançar, que a Tua graça venha nos envolver nesses dias aqui. Teu favor não merecido venha, Senhor, realçar as nossas vidas. Teu favor não merecido, Senhor, venha ressuscitar os nossos ministérios. Venha renovar, Senhor, aquele que precisa de renovo. Senhor, venha ativar a Tua glória em nós. Vem nos despertar, Pai. Nós não nos esquecemos da rocha de lodo que fomos tirados. Nós nos lembramos todo dia, Senhor. Por isso envolve cada um de nós com a Tua vontade. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. O tempo todo nós dependemos de Ti. O tempo todo. Tu veio para nos ensinar, leva-nos a verdades profundas. Nós buscamos isso de Ti, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos tendo de aprender de Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tome os seus assentos. Se você puder fazer um sacrifício de não estar andando durante a ministração da palavra, eu serei grato a você. O livro de Isaías, a palavra de Deus diz que Ele procura os que temem e tremem diante da sua palavra. Se você puder agir assim, eu sou grato a você. Eu queria falar um pouco sobre o agir de Deus, o tratar de Deus. Eu tinha preparado outra coisa para essa noite, mas enquanto eu sentei ali, o Espírito quis que eu falasse essa palavra. Eu quero dizer para você que eu queria falar essa palavra domingo que vem à noite, mas o Espírito quis assim. E eu quero falar um pouquinho sobre compreensão do tratamento, para eu e você compreender o tratamento de Deus. Nós vivemos em uma época que algumas coisas entraram no meio evangélico. Sempre o diabo trouxe espírito de engano, espírito de confusão, e alguns erros a respeito de uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, que para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa estar num certo nível de prosperidade. Conheço alguns homens que comem uma refeição por dia, a história deles em vídeo, DVD, e são muito mais homens de Deus do que eu e você, que estão na África e em alguns outros lugares. Às vezes
uma certa mídia, entre parênteses, mídia evangélica, cria certos padrões que não são os padrões da Bíblia. Eu quero dizer para você que Deus não tenta, e ninguém é tentado de Deus, mas Deus testa eu e você. E talvez você pense que quando Deus está testando você, é para que Deus conheça você. Não, Deus já te conhece. É para que você conheça você. Essa semana o Senhor ministrou meu coração. Eu disse, por que você permite uns homens passar por algumas coisas, algumas mulheres? Eu disse, por que isso, Deus? Você não sabe? Ele falou assim, são vocês que não conhecem vocês. Talvez tem quantos que iam dizer aqui que você está pronto para apanhar de um lado do rosto e oferecer o outro. Talvez não é bom você dizer isso. Talvez você ainda não se conhece. Talvez você ainda não se conhece. Talvez se precisar passar um ano comendo só arroz, você abandona Deus. Mas tem muitos pastores nas nações que comem arroz só uma vez por dia. E eles não abandonam Jesus por nada. E não tem um calçado para pôr no pé. Comem arroz uma vez por dia com a mão, a família inteira, numa panelinha, regrado. E eles não abandonam Jesus por nada. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jó. Se eu tiver um título a essa palavra, são as 7 provações de Jó. Até o rapaz que imprime os nossos DVD, ele já está gravando o título de uma outra palavra, mas agora você já sabe que aquela palavra vai ficar para frente, tá? Essa palavra chama-se as 7 provações de Jó. Jó passou por 7 situações de dificuldade na vida dele. E nós tentamos explicar, mesmo que a Bíblia nos não confere esse direito. Uns dizem que foi 3 meses, outro 9 meses, outro 3 anos. A provação de Jó. Eu quero dizer para você que a provação de Jó foi os dias necessários para ele ver quem ele era e saber quem Deus era, tá? Se foi 3 dias, 3 meses, 3 anos ou 30 anos, só Deus sabe. E Deus não a revelou nem a quem escreveu o livro de Jó. E não revelou a data desse livro. E nem o tempo da provação. E se você quer saber por quê? Porque Deus fala através do tempo, trabalha através do tempo, e escreve através do tempo, molda através do tempo, limpa através do tempo, trata nós através do tempo. Ele nos acrisola como a crisola prata, através do tempo. E às vezes você está pensando que uma provação está acabando na sua vida. Talvez ela esteja só começando. Mas sobre provações eu tenho uma palavra, não sei quais são as suas. Esse ano é um ano de restituição. Sabe quando o anjo chegou a Zacarias e disse: Zacarias, tuas orações foram ouvidas. Zacarias como que parou e pensou assim: que orações? Zacarias ficou perplexo. Zacarias ficou mudo. Ele falou assim: você vai ser pai. Sua esposa vai amamentar. Se pedisse para Zacarias dizer o que é, Zacarias não conseguia dizer. Mas aquelas orações tinham sido depositadas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse ano é ano de Deus te surpreender com suas orações que foram depositadas diante de Deus. Deus vai lhe surpreender com orações que você fez. Mas essa palavra não é uma palavra profética de bênção, é uma palavra para trazer entendimento sobre situações que Deus está passando você. E eu quero ler os primeiros 5 versículos do livro de Jó. Diz assim, capítulo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez.
e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno do dia dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos, ou blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas dizem que os filhos de Jó eram beberrões. Se reunir e tomar um vinho, uma coisa, era a cultura da época. Se eles fossem beberrões, aquilo que a Bíblia tem por beberrões, 10 irmãos de contínuo não se reuniriam na mesma casa. Tem alguém aqui que tem 10 filhos? Tem alguém aqui que tem 10 filhos? Tem não, né? Você deve ter bem menos. É fácil de você reunir os seus filhos? Nesse tempo que nós vivemos hoje? Não, né? Eles se reuniam por conta. Os 7. Ô minhas irmãs, chama o pessoal de vocês. Vem para cá. Vamos comer junto, vamos se relacionar. E ficavam dias. Hoje, quando uma família se reúne domingo, segunda, eles estão tudo brigados. Era exemplo de vida. E eu queria que desde já você entendesse que algumas coisas nós passamos na nossa vida por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade. Mas existem algumas provações que nós passamos por ela, porque nós nos tornamos dignos de passar por ela. São provações que nos levam a um lugar de conhecer a Deus. Eu encontrei um pastor há 5 anos em Goiânia. Um pastor que já andou mais de 50 países. E ele me abraçou e disse: eu preciso de oração. Meu filho largou a faculdade e foi para o crack. E tem vezes que eu passo um mês procurando ele. Eu não vou dar números de dívida que ele estava devendo naquele tempo. Mas hoje o filho dele, eu encontrei o filho dele num lugar. Eu falei assim: visitei o teu irmão na casa de recuperação. Ele falou: não, foi eu que você visitou lá. Eu não conheci o filho dele. Ele tinha uma empresa, um CD registrado, uma logomarca. E essa logomarca, ele arrendou ela por um tempo, por mais de R$1 milhão. Mas talvez ele passe para a gente um pouco do vale que ele passou. Às vezes você vê um homem em certo lugar, 25 anos de ministério, de luta, tribulação, aflição, angústias, mas Deus o honrou, e ele tem uma unção para desatar ministérios, desatar milagres, e ele vai ministrar aqui amanhã de noite. E tem muita gente querendo ser grande antes de ser pequeno, querendo ser pai antes de ser filho, querendo cobrir antes de entender cobertura, querendo multiplicar a sua espécie, não a espécie de Deus. E as lutas e as provações, elas fazem parte para que eu e você entenda quem é Ele e quem é você. E Deus pega esse homem como exemplo, e ele passa 6 provações. E eu quero ler contigo Jó capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo sara, ele fere e as suas mãos curam, de 6 angústias ele te livrará, e na 7ª o mal não te alcançará. Diga comigo: ele fere e ele sara. Diga: ele quebra e ele liga. Oséias inicia o capítulo 6 citando isso. E ele diz: ele vai passar vocês por 6 angústias, e na 7ª você entra numa outra dimensão de autoridade e domínio. Mas ele passa cada um na angústia que cada um precisa e cada um suporta. O número 6 é o número do homem. Deus passou Jó em 6 situações
E essas 6 situações levaram ele para a sétima. A sétima, ele entrou em Deus, porque o 7 é o número da perfeição e do descanso. Significa agora você está pronto para aquilo que eu quero você. E às vezes tem coisas que nós chegamos, oramos, fizemos corrente, campanha, gritamos, pelejamos e não terminou o tempo. Deus precisava operar uma morte para que a vida se revelasse. Deus precisava daquela situação que talvez nunca precise para quem está da sua direita e da sua esquerda, aquela situação, mas na sua vida ele precisava. Passei por algumas situações de lutar, de querer que aquele anjo que lutou com Jacó viesse lutar comigo. Foi, me deixa manco, me deixa arrastando a perna. Mas eu quero encerrar isso. Muitas vezes sem falar com ninguém. Porque eu sabia que era Deus tratando comigo. E a primeira situação que Deus tratou com Jó foi com as suas finanças. A Bíblia começa falando de filhos e dinheiro. Diga comigo, filhos e dinheiro. Eu já tentei livrar pessoas, ó, teu filho vai acontecer isso. E oramos e trabalhamos, e não livrou. Suas finanças vai acontecer isso. E às vezes não livrou. Pessoas que estão aqui. E no capítulo 1, do versículo 13 ao 17, diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam, na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram. Mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para trazer esta notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, levaram e mataram os seus servos aos fios da espada. Eu escapei para trazer a notícia. Ele era um homem rico. E quando vê, ele não tinha mais nada. E o duro é que tinha sobrado funcionários para ele pagar. De um homem rico, ele se vê sem nada, e agora com pessoas para ele pagar. E quando aquele ainda falava, disse também, este ainda falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e Deus nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça, e lançou terra sobre a sua cabeça e adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe quando Jó vai atrás dos filhos para ver a tempestade, ele encontra, porque quando um prédio, uma casa desaba, arrebenta os corpos. Talvez ele viu o cérebro das filhas dele, porque matou. Porque uma casa, se ela cai, talvez no intestino, na perna, não tinha matado. Foi algo horrível, a cena foi muito horrível que Jó viu ali. Aquele homem que agora não tinha mais dinheiro para fazer o velório, que os seus bens tinham ido, que tinha funcionários, agora ele precisava fazer velórios honrados. E a Bíblia diz que não saiu nada errado da boca dele. Ele não pronunciou o que estava errado. Geralmente quando Deus permite um homem, uma mulher passar uma situação de crise nas finanças, porque nós passamos crises para nós aprender a administrar, para aprender a poupar, para aprender a cuidar,
para aprender a ouvir outras pessoas. Às vezes estão passando lutas tão pequenas com os filhos e dizem cada palavrão que não devem dizer. Já tinha motivo talvez para dizer qualquer coisa que você não queria ouvir. Mas a Bíblia disse que ele se começou um processo de rendição. Ele raspa a cabeça, que é uma figura de entrega, de humilhação e de arrependimento. Ele rasga a roupa, também é uma das figuras de se abrir, de se entregar, de se jogar em Deus. E ele diz: olha, eu vim sem nada, eu quero ir para ti. Acontece dois acontecimentos, e acontece duas coisas na vida de Jó. E depois que passa a prova dos filhos, há um encontro do demônio com Deus de novo. E Deus mais uma vez honra Jó para Satanás. Viu, meu servo? Eu permiti acontecer isso com ele. Eu permiti a tua ação na vida dele. Mas ele não deu lugar para você. O que nós vemos de pessoas com situações tão pequenas, dando lugar para o diabo. Às vezes você ouve cada palavrão de pessoas, mas palavrões terríveis, que não precisava haver, nada. E às vezes a prova não é nem porque Deus achou você digno de passar aquela prova. Às vezes é situações que você criou, pelos caminhos que você andou, ou pela iniquidade que se manifestou. Muitas provas que já passei na minha vida foram por causa da minha negligência. Era Deus tratando com a minha negligência. Então tem uma segunda conversa e Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, mas não na saúde de Jó, mas não podia tocar na vida dele. Sentia a angústia e o desejo da morte, e a morte não vinha. E a Bíblia diz que Jó foi tocado. No capítulo 2, do versículo 7 e 8, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado na cinza, tomou um caco de telha para com ele raspar-se. Observa que se ele tocasse na cabeça tinha tumor, se ele quisesse andar tinha tumor. Não sei se um dia você, em um lugar de dor muito difícil, você já mordeu a sua língua por causa de dor de dentro, ou com uma dor de cabeça, você já apertou assim. Sabe quando você faz uma coisa para ver se você passa aquela dor, ou você consegue controlar aquela dor? A dor era tão terrível, e Jó quebra um pedaço de telha, e ele começa a raspar no corpo dele. Ele começa a criar uma outra dor, para ver se amenizava aquela dor que ele tinha por dentro dos tumores, que era tão forte aquela dor. E ele queria criar uma outra dor para amenizar aquela dor. Deus observando ele, e talvez a luta, a angústia, a aflição dentro daquele homem era tão grande, querendo uma resposta de Deus. Às vezes nós entramos numa luta tão pequenininha e pedimos uma palavra, gritamos, chamamos por Deus. Hoje eu me recordava de uma vez que, por um período de 6 meses ou mais, Deus não falou comigo. Eu orava, eu jejuava, e um dia eu abri a Bíblia para Deus falar comigo, e saiu naquela folha branca entre Malaquias e Mateus. Eu corri em outra Bíblia, falei, vou abrir no meio, mas era uma Bíblia de estudo. Saiu no mesmo lugar. Passou um tempo, eu comecei, falei, vou ler a Bíblia toda. Quando eu cheguei em Gênesis, você vai ver no fim do 17 para o 18, diz assim: e com 86 anos Deus falou com Abraão.
E no outro versículo diz, e com 99 anos, tornou Deus vir falar com o pai da fé. Um intervalo de 13 anos Deus deu para Abraão, de uma conversa para outra. Talvez ele foi no Melquisedeque, dizer, Melquisedeque, eu preciso de uma profecia. E o diabo é hábil. Muitas pessoas, quando entram em uma luta interior, às vezes a luta é tão grande, que até você ouve a voz de Deus, mas a luta está tão grande, que você queria que Ele falasse uma coisa, e Ele está falando outra. E quando você quer que Deus fale uma coisa, e você fala outra, essa é a nossa maior dificuldade. Deus permitiu tudo isso, para trazer Jó para a presença dEle. Mas Deus tinha dado uma liberdade para o diabo. E então vem o quarto nível de aflição. Ele já tinha passado algo na casa dele, porque talvez ele já pensava, eu sou um homem velho, não vou ter mais filhos, eu estou adiantado de idade, graças a Deus meus filhos estão criados, já não tem mais choro de menino lá em casa, já não tem mais incômodo, estou tranquilo. Às vezes, quando umas pessoas querem largar muita criança lá em casa, eu digo, pariu Mateus que balance, e o pastor Davi que descanse, né? É uma doutrina minha e da minha esposa. Demorou, está indo embora. Já passeou na casa do pastor, hoje largaram uma lá. Quando eu cheguei, falei, daqui um pouquinho, falei, já está indo embora, já passeou, vai para a sua casa, porque aqui é a minha. E as minhas menininhas, uma tem 23, outra 21, já não chora mais de noite. E então, a hora que ele mais precisava de que a esposa dele pegasse algumas ervas que diminuísse a dor, fizesse uma água assim, uns 46, 48 graus de temperatura, com muitas ervas dentro, dizia, Jó, deita dentro dessa bacia aqui, vou ver se não tem um lugar que ainda não tem um tumor, eu vou fazer uma massagem aqui, você vai ficar dentro dessa água quente aqui, eu amassei muitas folhas aqui, e a dor vai passar, Jó, a aflição vai passar, você vai entrar num lugar tão descansado, Jó, que até a voz de Deus você vai ouvir. Já esperava ouvir isso daquela pessoa que Deus colocou para ele como companheira, como disjuntora, como amiga, como serva. E aquela mulher se levanta com uma motivação diferente no coração. Quando vê ele todo cheio de ferida, louvando a Deus e adorando, ela olha para aquele homem e diz assim, se ainda guarda essa tua crença, se ainda é crente, homem, se ainda não largou de ser crente não, cara. Jó fica calado. Ele olha apavorado para aquela esposa e ela diz para ele, eu vou te dar um conselho. 2, primeiro amaldiçoa a Deus e depois morre. E a Bíblia diz que Jó disse, falas tu como uma doida. Observa que diz, e Jó não pecou, diz de novo, porque ele não disse que a mulher dele era doida. Ele diz, falas tu como uma doida. O teu comportamento é de alguém lá do manicômio. Mas ele não disse que ela era doida, porque ele não podia entregar nada na mão do diabo. Ele não podia, porque o diabo só tem aquilo que você entrega. Tu sabe por que Jó teve tudo e teve multiplicado tudo? Porque ele não entregou nada para o diabo. É, meu filho está na mão do diabo, é? Às vezes nossos filhos têm comportamentos, eu digo, Deus guarda, Deus limpa, Deus cuida, Deus corrige, que já passou da idade da minha cita corrigir, então está na mão de Deus. Bebi dos 15 aos 30. Às vezes eu chegava bêbado, minha mãe falava, acaba com essas cachaças, meu filho. Eu falava, chegou mais um caminhão, não tem jeito. Eu falava, mãe, eu vou beber até 60, 70, quando eu estiver morrendo de câncer, de cirrose, eu aceito Jesus dos crentes e vou para o céu. Minha mãe falava assim, não, Deus falou comigo quando você estava na minha barriga, você vai ser pastor. Eu falava, não quero nem saber desses crentes. Eu falava, não precisa, você vai ser pastor.
E toda vez que a minha mãe me chamava para ir para a igreja, eu falava: vocês são um bando de gritão, vocês gritam demais. Dia 31 fez 18 anos que Jesus entrou no meu quarto. Minha mãe estava na vigília. E quando ela chegou, todos os quarteirões escutavam os meus gritos. Eu gritei sozinho, o que uma igreja muito grande, que meu pai era pastor, não gritava, viu? O meu grito sozinho foi mais longe que uma igreja de muitas pessoas que meu pai pastoreava. Estremeci, os vizinhos estavam apavorados com o meu grito. Mas de tardezinha minha mãe falou: vamos para a vigília. Eu falei: eu não vou, por meio dessa gritaria. Eles chegaram já no dia 1º de madrugada, e eu estava fazendo um griteiro muito grande. O que você tem dito dos seus filhos? O que o diabo quer ou o que Deus diz? Coisas pequenas. Jó tinha motivo para dizer: Deus, você me... Não, ele raspou a cabeça, colocou a boca no pó. Talvez deve ter dado um grito da terra tremer. Vai o dinheiro, vai os filhos, vai a saúde, vai o relacionamento com a esposa. E Jó se manteve firme. De longe, Jó escuta umas pessoas conversando, a visão embaralhada, talvez do inchaço da cabeça. Chegam 3 amigos dele. E a Bíblia diz que eles, quando viram o estado de Jó, por uma semana, eles não conseguiram falar uma palavra, porque eles sentiram dor. Eles estavam comovidos em seus sentimentos. Só que o diabo foi lá. No capítulo 4 diz assim: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentar alguém falar, você vai se enfadar. Quem todavia poderá conter e ficar calado? Eis que tem ensinado a muitos, e você fortaleceu as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e têm firmado os joelhos vacilantes. Ele olha para Jó, eu falo assim: eu tenho que te dizer alguma coisa. Eu estou uma semana calado. Agora você vai ver por que eles começaram a bater em Jó. Agora você vai ver por que você começa a falar mal de um servo de Deus, de uma serva de Deus, quando ele está passando luta. Pastor, você está dizendo isso para mim? Eu sei que você já falou mal, porque eu também sei. Às vezes até dos que eu pastoreava. Não concordando se é Deus quem faz o tempo, se é Deus quem chama, trabalha, molda, capacita e honra no dia que Ele quiser. Não é bem no dia que Ele quiser, no dia que você está pronto para isso. Ele olha para Jó e diz: olha, você foi um bom discipulador, você trabalhou muita gente, você ensinou muita gente, mas eu tenho que te dizer umas coisas. Olha o que diz no versículo 15 do capítulo 4. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Que espírito que faz você se arrepiar? Ai, sentiu um arrepio. O que é? Anjo faz a gente arrepiar? Parou ele, mas eu não lhe discerni a aparência. Veio meio oculto. 16. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e eu ouvi uma voz. Olha o que o inimigo disse: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Ele começa a falar uma coisa certa, depois você olha que a conversa termina errada. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele disse assim: tu és o filho de Deus. Era 100% de verdade. Mas Jesus não tinha ido lá para fazer milagre. Jesus tinha ido lá para morrer, para mostrar um caminho de morte no deserto, para poder operar a vida. Esse espírito disse: seria porventura mortal justo diante de Deus? Seria acaso homem puro diante do Criador? Versículo 18: eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeição. Deixa eu dizer para você, Deus confia muito mais em você do que você nele. É muito difícil
Um homem que confia a mulher dele para um outro viajar com ela. Você que é pastor, você que é pastora, a noiva dele está nas tuas mãos. Ele confia em você. Ele confia em você. Mas esse espírito falou assim: oh, Deus não confia nos servos dele. Quando Deus chama você, Ele confia em você. Às vezes Ele espera de você coisa que nem você não espera de você. E esses amigos, então, eles começaram a afrontar, falar. No capítulo 6:15, Jó diz assim: meus irmãos levianamente me tratam, são como um ribeiro, como torrentes que transbordam no vale. No versículo 16, 1 e 2, ele diz: vocês estão me molestando, eu me sinto abusado por vocês. Teve uma frase que todos eles chamaram Jó de perverso. Deus falou que ele era íntegro, reto, se desviava do mal e justo. Os amigos de Jó disseram: no perverso acontece isso, no perverso acontece isso. Eles chamaram tanto Jó de perverso, que por vários capítulos, Jó começa a falar quem é um perverso. Quem é o perverso? Quem é o perverso? Ele não tinha os filhos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha saúde, ele não tinha esposa. Aquelas pessoas que eram os intercessores deles foram por uma semana. Agora tratavam ele como maligno, como sujo. E se você vê o sentido da palavra perverso, é aquele que tudo que é certo torna errado. Ela vem de perversão, aquele que perverte, aquele que ele engana com tudo. A ponto que Jó teve que começar a falar do perverso. Cinco áreas. Quebrou as estruturas. Financeira, filhos, saúde, esposa e relacionamentos. Às vezes Deus cria feridas nos relacionamentos. Do líder com o discípulo, do discípulo com o líder. Cria feridas dentro da casa, com os filhos, com a esposa, com os amigos. Às vezes de quem você esperava uma palavra de fé, você leva uma cacetada no pior dia da sua vida. Paulo, quando ele entendeu isso em Romanos 8:28, ele diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pode até não contribuir naquele dia, mas Deus estava fazendo algo, Deus estava construindo. E quando Deus está quebrando algo, se nós quisermos tornar esse templo maior, nós precisamos quebrar. Quando Deus resolve edificar da maneira dele, edificar o que é dele, construir dentro de você o caráter dele, o jeito dele, às vezes ele tem que manifestar imperfeições em nós, para nós nos olhar como ele nos vê, porque ele já sabia. Ele não te tenta, mas ele te testa. Mas não para ele saber quem é você. Você vai ver Deus dizer: quem é o homem para me dizer isso? Quem é o vaso para falar ao oleiro que o oleiro deve fazer? Mas as coisas que você tem passado é para você conhecer você, não para ele te conhecer. Ele conhece o teu amanhã, mas você não conhece o teu amanhã. E agora eu vou para um lugar onde eu já citei antes um pouco a ausência da voz de Deus.
Eu vejo muitas pessoas que eles tinham a palavra de Deus, mas no dia da angústia, eles olham, tem 1000 caído do teu lado, 10.000 à sua direita, e vocês entram num lugar de intensidade, de pressão da mente, da alma. E a nossa mente procura uma segurança no visível, de onde vai vir o dinheiro, de onde vai vir a cura, de onde vai vir a vitória ali, de onde vai vir isso. Nós ficamos procurando. O salmista entrou num lugar disso, ele diz: eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro. Sabe por que ele disse eu olho para os montes? Porque quando você olha para um monte, você é obrigado a olhar para o céu. Porque Deus permite, às vezes, nós chegar em algum lugar que nós queremos que o visível nos responde, mas o nosso Deus é um Deus invisível. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e onividente. Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas e Ele vê todas as coisas. E Ele faz, que contribui. Quando você pensa que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando. Quando você pensa que Ele não está agindo, Ele está agindo. Talvez por causa do momento, da nossa alma e das coisas, você pensa que Ele está tão longe de ti. E talvez você está tão aquebrantado, que Ele está muito mais perto de você do que estava antes de você entrar naquela luta. E então Jó agora se vê naquela situação e ele começa a almejar, sonhar. Quero ler contigo o versículo 10, capítulo 10, 1 e 2. Jó diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso às queixas da minha alma, falarei com amargura, direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que tu contendes comigo. E Deus não falava. Capítulo 12, 4, ele diz assim: eu sou zombaria para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e Ele me respondia. Eu estou servindo de chacota, de zombaria. Eu que falava com Deus e Ele me respondia. Tiago capítulo 5, ele diz assim: irmãos, sede paciente na tribulação, não faleis mal uns dos outros, porque o juiz está às portas, diz no verbo. Vejam a paciência dos profetas. Ele falou: olhe para Jó, ele falou, que foi paciente, e qual foi o fim dele? Hoje tem tanta gente abrindo ministério, fazendo um monte de coisa que Deus não mandou fazer, coisa da sua mente, da sua alma. Tem tanto homem e mulher desgostoso com a obra de Deus, desesperado, sofrendo, envergonhando, passando por coisas que não foi Deus que mandou ele fazer, porque Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não disse para você. Um dia eu estava lendo Gênesis 22, Deus falou assim: Abraão, sacrifica para mim o teu único filho. Quando eu li aquilo, eu falei: Deus, Ele tem 2. Depois eu vi que ele tinha até concubinas e filhos. Sabe por que Deus ignorou Ismael? Porque Ismael era uma arrumação da carne de Abraão e Sara, e Isaac era a promessa. Deus se relaciona com você com o que Ele disse. Passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, Deus é fiel. Não te compara a ninguém. Diga para 2 pessoas: você é peculiar para Deus. Ninguém é igual a você. A íris do teu olho e a tua digital prova que ninguém é igual a você, viu? E queria que você compreendesse que talvez uma pessoa, aconteceu tudo muito rápido na vida de uma pessoa. Talvez o que aconteceu com 3 na vida de um, vai acontecer com 30 na tua. O diabo tem usado comparações para parar homens e mulheres. Quando você estiver querendo comparar com alguém, abra um livro que está, o primeiro livro atrás do livro de Salmo, tá? E vá para aquele livro e pergunta se o inimigo tem coragem de te falar alguma coisa.
Jó insistia pela presença de Deus. No capítulo 13, olha o que diz do 22 em diante. Interpela-me, Jó falando, e te responderei. Deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecado eu tenho, notifica a minha transgressão e meu pecado. Por que esconde o rosto de mim e me tens por teu inimigo? Queres me aterrorizar como uma folha arrebatada pelo vento? Perseguirás essa palha seca? Que angústia para ouvir um sussurro de Deus. Eu quero ir contigo mostrar um pouco de quem Jó era. Vá lá comigo no capítulo 31, eu não vou ler ele tudo, você só uns versículozinhos salteado. Ele começa dizendo: fiz aliança com os meus olhos, não coloco ele numa moça, numa virgem. No 5 ele diz: se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese Deus me balanças. No 9 ele diz: se meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, se andei em espreita a porta do meu próximo, então outro se curve sobre a minha esposa. No 13 ele diz: se desprezei o direito do servo e da minha serva quando eles contendiam comigo. No 16 ele diz: se retive o que os pobres desejavam. No 19 ele diz: se alguém vi perecer por falta de roupa, ou ao necessitado por não ter coberto. No 21 diz: se levantei a minha mão contra o órfão. No 24 ele diz: se no ouro eu pus a minha confiança. No 25 ele diz: se me alegrei por serem grandes os meus bens. No 26 ele diz: se eu olhei para o sol quando resplandecia. Ele não era idólatra, ele não servia nada mais a não ser o Senhor. No 29 ele diz: se me alegrei da desgraça do ímpio, e se fiquei com gozo quando ele foi atingido pelo mal. No 31 ele diz: se a gente da minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou da carne por vida por mim. No 33 ele diz: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Jó entendia de confissão de pecado. No 39 ele diz: se eu comi os frutos sem tê-la pagado devidamente. Jó era dizimista fiel. Talvez tenha uma serva, um servo de Deus, uma hora dessa, precisando tanto de uma visita. Visitei um pastor ano passado, chamei um pastor de várias igrejas, falei: preciso ir contigo na casa de um pastor. E eu fui lá e eu fiquei chorando com aquele pastor, e ele calado, ele não falava. E eu contei a ele umas lutas, umas pressões, umas angústias que eu tinha passado na minha casa, eu e minha esposa. Então aquele homem começou a chorar, e ele disse a situação que ele estava, e a situação dele era muito pior. Ele falou assim: eu preciso falar. Então nós abraçamos ele e choramos com ele por um período. Se Jó quisesse dizer: eu sou o cara, ele podia dizer. Isaías 64 diz a palavra de Deus assim: que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus tirar a obra dele da tua vida, não sobra mais nada. Se Deus tirar a salvação, você não tem mais serventia nenhum aqui na terra. Davi pecou e a oração dele era essa: Deus, não retire de mim o Espírito Santo, porque ele sabia que ele não tinha mais serventia nenhuma aqui na terra sem o Espírito Santo. Um dia eu estava pregando na igreja do pastor Adarcino, lá em São Félix, e eu falei assim: quem me conhece bem é minha mulher. Deus falou para mim: para de mentir, sou eu que te conheço bem. E eu queria dizer para você, mulher, quem conhece teu marido bem é Deus. Para você, marido, quem conhece tua mulher bem
que tem coisas que é só o Espírito Santo que nos suporta. É só Ele. Tem coisas que eu e você estamos passando e que vamos passar, que serão necessários para moldar o vaso. A Bíblia diz que numa grande casa tem vasos de honra e de desonra. E quando vier o fogo, o que é palha, feno, essas coisas, o fogo vai limpar, vai ficar só o que é ouro e prata. Mas os vasos de honra são de ouro e prata. Se eu perguntar para você se você quer ser vaso de prata ou de honra, você já vai me dizer: não, eu quero ser de ouro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: fogo não faz mal para ouro. Diga para quem está do teu lado: fogo não faz mal para ouro. Mas às vezes nós fugimos do fogo, corremos do fogo, rejeitamos o fogo, não aceitamos o fogo. Saiba que fogo é o que faz dizer para o oleiro se o vaso foi bem amassado ou não. Porque o vaso não precisa ter rachadura nenhuma. Quando ele põe no fogo, ele mostra se ficou danificado. Ele quebra, ele deixa um dano. Tem que passar no engenho de novo. Então, quando Jó falou para aqueles homens quais eram as atitudes dele, era um homem que carregava o vitupério de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Moisés abriu mão de toda a fortuna do Egito para carregar as marcas de Cristo nele e para sofrer com o povo de Deus. Hoje tem um engano na mídia evangélica, querendo tirar da vida do cristão a cruz. Ontem o pastor Adeildo de Portugal nos disse aqui ontem de manhã: eu não fui para falar sobre o anticristo. Quero dizer para você que quando você está falando de cruz, você está confrontando o espírito do anticristo. Porque estamos vivendo um tempo que é feita uma propaganda, as pessoas vêm para Deus para ficar rico. Jesus encontrou só um homem rico e falou: vai, vendo o que você tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Ele ministrou um homem rico, falou: eu tenho um plano para o teu dinheiro. E o Brasil está saindo atraído por algumas religiões para ficar rico, para ficar rico. Esse é o espírito do anticristo, porque Cristo é cruz. No capítulo 38, Deus vem falar com Jó. E Deus começa a falar com Jó sobre a criação e falou assim: onde é que você estava esse dia? E Jó começa a ouvir Deus ministrar. Deus fala com ele da criação dos peixes, da terra, do animal, do sol, das galáxias. Deus começa a falar para ele se ele sabia que foi Deus que decidiu que o jumento montês ninguém usasse ele para arreio, como vive a corça, as cabras montesas. E Jó foi se calando. Então lá no capítulo 40, do versículo 3, diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Diga comigo: sou indigno. Olha quem era esse homem. Viste meu servo Jó? Muitas vezes a nossa natureza, a nossa carne não deixa nós ouvir Deus. As coisas não deixam, os filhos não deixam. O Satanás tem uma habilidade de criar um problema para você ficar gastando grande parte do teu tempo com Deus com aquele problema. E aí ele vê que você é uma pessoa que focaliza a tua oração no problema, não em Deus, não no plano, não no propósito. Tantas pessoas que eles têm uma hora com Deus,
40, 50 minutos eles ficam orando de um problema. E depois eles têm que ter um dia para cada problema, que o diabo descobriu que agora eles não olham mais para Jesus. Eles ficam focados no problema. Jó se focou no problema. Então Deus vem e começa a ministrar Jó. Então os olhos de Jó são levados no Senhor. Deus queria trazer ele para o original. O peixe, quando se tira ele da água, ele morre. Uma planta, quando arranca da terra, também ela morre. Uma estrela, quando ela cai do firmamento do espaço, ela deixa de ser estrela. Existe um ser que é feito da terra, ele depende da terra. Mas para poder caminhar, Deus teve que fazer assim, que somos nós. Nós temos o único ser que é a terra misturada com o céu. E às vezes as lutas são necessárias para quê? Para nós voltar para o original, para nós nos conectar em Deus de novo. Às vezes para calar e entender que as situações são para você te conhecer. Sou indigno de falar alguma coisa. Põe a mão à minha boca. Diga comigo, põe a mão à minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E então Deus começa a falar de um ser, que a minha tradução diz Leviatã. Alguns estudiosos dizem que esse ser aqui é o dinossauro. E Deus agora pega o capítulo 40 e o 41, 2 capítulos para falar de um bicho. Numa certa altura ele falou, Jó, pega um deles e faz um brinquedinho para as tuas menininhas. Que oportunidade para Deus, Jó dizer, Deus, você deixou minhas meninas morrer. Em Deus nada morre. Diga comigo, em Deus nada se perde. Diga, em Deus nada morre. E Deus começa a ministrar Jó. Vai lá, pega ele com o anzol, prende ele com o arpão, amarra ele, faz alguma coisa. Como que confrontando, dizendo, ó, você não é nada, uma criatura minha, você não dá conta de demandar com ela. Então chega o capítulo 42. E ele diz assim, então Jó respondeu ao Senhor. E ele disse, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos será frustrado. Diga comigo, Jesus, tu podes tudo. Nenhum dos teus planos será frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento não aceitava o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora ele estava dizendo, ó Deus, agora eu quero aprender, agora eu vi que eu não sei mais nada. Eu tinha um demônio de só ver defeito nas pessoas, e eu via só defeito nas pessoas da minha cidade. Tu sabe por que você só vê defeito? Porque você é o defeito. E eu vim pastorear e eu falei, eu sou o cara. E aqui dentro o diabo dizia, você sabe tudo. E eu falava, e é verdade, eu sei tudo. E com 1 ano eu tive uma grande revelação, eu não sei tudo. Com 2 eu descobri que eu sabia pouco. Com 3 ela foi mais profunda. Eu descobri que eu não sabia nada. E então Deus começou a me ensinar.
Só Jesus sabe quanto eu leio esse livro de Jó. Tenho vontade de pregar de Jó todo dia, porque todo dia Deus traz uma luz nesse livro. Eu tenho uma revelação em cada capítulo desse livro. E Jó disse: eu vou falar contigo e tu vai me ensinar. Eu te conheci só de ouvir. Talvez você está me vendo pela primeira vez. Talvez você, pela sua ocupação, você não pode vir aqui os outros dias da semana. Conhece o pastor Davi? Não, você me ouviu, você não me conhece. Quem sabe o tanto que eu sou chato, ignorante e bruto é minha esposa e minhas filhas. E uns que trabalham perto de mim, como é que eu pego duro, como é que eu dou um tranco. Marcos, que está caminhando muito perto de mim, de vez em quando eu dou um tranco nele, digo: muda esse seu tipo, Marcos, te alinha. Mas tu já está me dando alegria, Marcos. Só em saber que tu acabou o teu casamento com Jezabel, que é a política, já está me dando alegria. Cadê meu paninho? Está aqui. Eu te conheci só de ouvir. Paulo orou para a igreja de Éfeso para que os olhos do entendimento fossem iluminados. Ele falou assim: eu tenho clareza agora, meus olhos te veem. E então, quando ele chegou perto do Senhor, ele sentiu a glória de Deus tocando ele. Ele disse: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Primeira vez que eu preguei isso nessa igreja, tem um irmão, ele não está aqui hoje. Ele foi embora. Ele era de uma religião, uma vez salvo, sempre salvo. E aí veio para se converter para cá, de uma doutrina enganosa. E ele se achava justo. E ele falou: Deus, se eu sou sujo, me dá um sonho, me ensina a orar. Fez que nem os discípulos. De noite ele sonhou que ele dizia: Deus, eu sou mais sujo que os panos da menstruação de uma mulher. Talvez você já abominou alguém. O homem tem dentro dele o que ele fala. Talvez a abominação nunca saiu de dentro de mim e de você o suficiente, porque nunca nós nos abominamos. Quando Jó entra nesse lugar de humilhação e de reconhecimento que ele não era nada, que por melhor que você seja, as suas obras, a sua justiça, não que você não deve ter, que a Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder as dos fariseus. Olha a vida de um fariseu. Às vezes, enquanto nós xingamos: alô, seu fariseu. Para você ser fariseu, em primeiro lugar, você tem que dizimar de tudo, que fariseu dizima de tudo. Segundo, você tem que jejuar 2 vezes por semana. E muitos de vocês não jejuam, e muitos de vocês aqui não dão dízimo. Então não tem nem direito de ser chamado fariseu. Para ser chamado de fariseu, é um crente muito bom. E Jesus disse que a nossa justiça tem que ceder. Mas quando nós nos fiarmos na nossa justiça, Deus tem que parar a obra dele. Daniel é um exemplo de humilhação e arrependimento. Daniel 9:18, ele diz: Senhor, atende, Senhor, ouve, Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti, não fiados em nossa justiça, mas fiados em Tuas misericórdias. A mídia tem ensinado você a afrontar Deus. Dá, eu dei, você me dá. Pôr Deus na parede. Que Deus tenha misericórdia desses crentes, porque crentes eles já são, o diabo também é. E que Deus traga arrependimento nessas denominações. E traga revelação para você desligar a tua televisão dessas imundícias. Que é muito pior ouvir esse povo do que um filme sujo. Que estão ensinando a nossa nação a afrontar a Deus com justiça. Fico esperando lá na porta, até o milagre é pago. Daniel disse: Deus, vem socorrer nós. Nós nos humilhamos diante de Ti. Daniel,
ele tinha uma vida em Deus. Ele dizia: Deus, responde segundo as minhas orações. Deus, responde-me segundo os meus jejuns. Responde-me, porque eu sou um homem que leão não toca em mim. Eu desço na cova e saio de lá. Ele falou: não, Deus, nada pelo que eu sou, Deus. Responde-me pelo que tu é, Deus. Responde. Não vamos a ti fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Deus está esperando a igreja fazer essa oração. Deus está esperando de mim e de você essa oração, esse gemido. Grande parte da igreja está debaixo de juízo. Grande parte dos pastores estão debaixo de juízo. Eu já orei muito por pastores de eu ver uma sentença sobre um homem e uma mulher e ficar demandando e lutando com Deus. E essa semana passada eu falei: Deus, por que que alguma oração você não ouve? Ele me disse: eu ouço, filho. E ele falou: vai lá para Jó 42. E eu fui para esse Jó. E ele falou assim, no versículo 7 diz assim: Deus diz: a minha ira se acendeu. Sabe quando a ira de Deus se acende contra alguém? Aquela pessoa vai ser morta, vai ser banida, vai ser fulminada, ou a terra vai se abrir e vai tragar ela, ou o fogo vai consumir ela. E tem muitas pessoas que o fogo, a terra já está engolindo ele, de tanto juízo que tem. Grande parte da igreja está debaixo de juízos terríveis. E eu quero te dar uma palavra de Deus. Eu e você somos o canal para reverter esse quadro. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. E nós, pastores, ensinamos os discípulos: olha, faz essa oração assim, assim, assim. Sabe o que Jó fez? Tinha 3 homens sentenciados de morte. Ele foi em Deus e foi aceito. E os inimigos, ou amigos, entre aspas, que mais bateram nele, no capítulo 19 ele diz que as palavras deles eram como cães que mordiam a carne dele. Mas ele diz também que o Redentor dele vivia e por fim se levantaria, e ele ia ver Deus. A maioria das vezes que vamos em Deus, não é por causa de Deus, é por causa das coisas. Deus teve que tirar as coisas para Deus ir nele por causa dele. Sabe quando eu e você estiver num lugar de arrependimento, de humilhação, que Jó conseguiu em Deus? Quando a nossa mente for iluminada para nós chorar quem somos nós, e dizer: eu me abomino, eu sou sujo. Será que você pode dizer: não coloquei os olhos numa mulher, não coloquei os olhos numa menina, porque Jó disse e era verdade? Será que você pode dizer que o órfão, quando passou na tua cidade, não passou fome, a viúva não passou fome, e que você nunca tocou demanda financeira com ninguém, sempre tu abriu mão dos seus direitos? Será que você pode dizer isso? Porque Jó podia dizer isso. Mas a presença da glória de Deus mostrou ele que ele precisava se humilhar, tirar a máscara e dizer: eu sou sujo, Deus. Para ele entender que se tinha alguma coisa de bom nele, era porque tinha sementes de Deus no coração dele. Para ele parar de ir em Deus pela justiça. Sabe quando nós vamos orar por pessoas que estão debaixo de juízo e elas vão ser redimidas? A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 42: enquanto Jó intercedia, ou intercessão. Quando você for para dentro do Rio Grande do Sul, você vai ver placas assim: a 500 metros intercessão, a 300 metros intercessão. Você chega lá, é o retorno, o caminho que faz voltar. Aqui é usada a palavra tal e tal lugar, retorno. Lá na rotatória tem um retorno. No sul é usada a palavra intercessão. Rio Grande do Sul, o caminho que faz voltar.
Alguém que está indo para o inferno, sentenciado debaixo de juízo. Era esse homem. Ele disse: Jó, meu servo, vai fazer oração. Não chamaram pela segunda, porque repentinamente ele disse: bom, é meu pai que está no céu, porque eu estou vivendo como homem, eu estou sendo tentado como homem, essa honra eu tenho que transferir para ele. Mas nós gostamos de ser chamado, de ser bajulado, de criar uma imagem a nosso respeito, que as pessoas nos reverenciem, que as pessoas venham nos nossos pés. E quando alguém erra, a gente diz assim: vai vir, vai cair aqui nos meus pés, vai comer na minha mão. Isso é podre diante de Deus. Sabe o que Jesus fez? Qual foi a última atitude dele pelos 12? Ele se vestiu numa toalha e lavou os pés. E lavou os pés de Judas. Lá na cruz, ele passou uma experiência tão difícil. Eu passei por uma cirurgia quando eu estive em Rondônia, num hospital que estava treinando uma faculdade de medicina. E depois que eu estava no pós-operatório, veio um bando de menino e de menina lá e ficava me descobrindo. E eu parei e eles falei: me cobre agora, em nome de Jesus. E você sai daqui, não fica vendo minha nudez não. E quando eu falei para eles, saíram embora. Eu sou um pastor, eu não quero que vocês fiquem olhando minha nudez. E mandei sair tudo da sala. E pode medir a pressão pode medir. Brabo, só podia mexer a cabeça, eu estava engessado. E quando eles saíram da sala, Deus começou a falar comigo sobre o corpo. Sabe o que Jesus fez? Para cumprir toda a justiça. Se ele pudesse pedir para alguém põe um pano aqui, porque na igreja da idolatria colocaram uma flauta em Jesus. Ele estava nu diante das irmãs dele, dos irmãos e da mãe dele, diante das discípulas que ele discipulou. Se ele pudesse fazer você ir lá e vestir ele. Sabe por que ele passou por isso? Para eu e você não precisar se justificar. Às vezes nós não conseguimos desfrutar do perdão de Deus, porque estamos tão cheios da nossa justiça. E a nossa justiça clama por vingança. A justiça de Deus clama por almas. Ela se revelou no sangue de Jesus. Quando nós dois conseguirmos, eu e você, Darcy, chorar como Jó chorou, ver a nossa condição como Jó viu. Talvez nós vamos entrar num lugar em Deus onde vamos poder redimir alguém que está com o ministério machucado, que falou demais, falou que não devia, zombaram de autoridade. Hoje nós estamos vivendo o pior tempo de zombaria, de autoridade e desonra. Essa nova geração precisa ser redimida pela intercessão. Mas tem muita intercessão que não está fazendo nada, porque muitas pessoas estão indo em Deus, que nem aquele homem que foi lá em Lucas 18 e disse: Senhor, graças te dou porque eu não sou que nem aquelas pessoas, graças te dou porque eu jejum, graças te dou porque eu dou o dízimo de tudo. E a Bíblia diz que entrou um outro homem e disse assim: tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que aquele outro homem nem levantava a cabeça para dizer o que ele era. E ele dizia que ele era um pecador. Curva a sua cabeça por um instante. Talvez no meio da pregação você pensou: tal pessoa tinha que estar aqui. Eu quero dizer para você que as pessoas que tinham que estar aqui, elas estão aqui essa noite. Era eu para ouvir essa palavra em primeiro lugar, porque eu tenho que me arrepender. Eu quero falar com você que está passando uma provação. Se Jó no capítulo 4 era homem que levantava as mãos fracas e firmava os joelhos cansados, no capítulo 42 ele era um homem que redimia pessoas que estavam debaixo de juízo. O rosto dele era aceitável na presença de Deus.
Eu não sei a provação que você está passando. Se você está sendo provado nas finanças, nos filhos, na saúde, nos relacionamentos. Qual tem sido a luta que Deus deixou na tua vida? Qual a situação que Deus deixou? Às vezes o seu esposo, e as atitudes dele te tornam tão pequena. Às vezes a sua esposa, e essa atitude dela te torna pequeno. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, isso se faz necessário. Talvez tenha um filho, um sobrinho, uma situação, uma enfermidade, um espinho na tua carne. Paulo disse: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse, para poder operar o espírito de profecia e revelação na vida dele. Talvez você já se entristeceu com a correção, com a disciplina. Talvez tenha que dizer: Deus, é difícil, mas hoje eu quero agradecer por tudo. Talvez você não tenha agradecido por essa luta que você está passando, passou. Por essa pessoa que foi recolhido da tua casa, da tua família. Por esse dinheiro que você perdeu. Por aquela situação que ainda não se resolveu. Talvez você olhe e diz: será que adiantou eu orar? A Bíblia diz que Zacarias era velho quando o anjo chegou e disse: Zacarias, tuas orações foram ouvidas. Deus de toda bondade e favor, eu peço o teu socorro essa noite, para que não nos tornemos blasfemos como Esaú, murmuradores, profanando. Ele nasceu herdeiro e se tornou profano. Ele nasceu primogênito e se tornou profano. Nasceu com a bênção e o Senhor o desprezou. Senhor, não fiado nas nossas justiças, mas na tua graça, no teu sangue, Jesus. Nós vamos a ti na noite desse dia. Nós dependemos de ti, Jesus. As obras, os atributos na vida de Jó, e o Senhor disse que ele tinha postura. O Senhor pôde confiar essa provação na vida dele, porque ele tinha um caráter para suportar aquela provação. Senhor, eu já vacilei em provações bem mais pequenas, já falei, já errei. Tem misericórdia de nós como igreja, como corpo de Cristo. Espírito de Deus, vem me convencer do mal que em mim vejo crescer. Gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter. Ele faz a ferida e ele sara, ele quebra e ele liga, e depois do terceiro dia nos ressuscitará. O terceiro dia fala da morte. Ele diz: depois que o processo de morte estiver pronta, filha, eu trago a ressurreição. Depois que o processo de morte estiver pronto, filho, eu trago a ressurreição nessa área. Nada está no controle do teu adversário. Todo limite que ele foi, Deus o permitiu. Espírito de Deus, vem me convencer. Se antes da provação
do mal que em Você mim levantava as pessoas, depois da aprovação você vai ressuscitar as pessoas. O poder da morte vai ser quebrado através do teu ministério, da unção que está em você. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou.